Muitos irmãos e irmãs se indagam sobre como praticar o jejum, por quanto tempo devem jejuar, com qual frequência e como devem encerrar o período de abstinência. Neste vídeo, vamos compartilhar alguns ensinamentos práticos sobre diversos aspectos do jejum, tudo à luz da fé cristã. O propósito desta mensagem é oferecer respostas a essas dúvidas comuns e esclarecer mal-entendidos relacionados ao jejum. O jejum, em nossa caminhada espiritual, representa a renúncia de alimentos por razões espirituais. Geralmente, o jejum não inclui a abstinência de líquidos, apenas de alimentos sólidos. Contudo, na Bíblia, encontramos relatos de pessoas que jejuaram sem se alimentar ou beber por até 40 dias. Para este estudo, vamos considerar o jejum como a abstenção de alimentos com propósitos espirituais. Além disso, é crucial mantermos a atitude correta em relação aos nossos corpos, reconhecendo-os como templos do Espírito Santo. Muitos irmãos e irmãs em Cristo adotam uma postura equivocada em relação ao corpo, vendo-o como algo problemático e desejando se libertar dele para alcançar o bem. Infelizmente, algumas pessoas evitam prestar atenção ao corpo, pensando erradamente que estão agindo de forma mais espiritual. Permita-me compartilhar 2 versículos que esclarecem essa perspectiva. Não percebem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos. 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20. As Sagradas Escrituras nos ensinam que nosso corpo físico é o lugar sagrado onde o Espírito Santo reside. Quando Jesus, por meio de seu sacrifício na cruz e do derramamento de seu precioso sangue, adquiriu nossa redenção, ele não apenas resgatou nossas almas e espíritos, mas também nossos corpos. Jesus nos comprou completamente com o preço de seu sangue derramado. Somos inteiramente propriedade dele, em mente, coração e corpo. Deus tem um cuidado sincero e um propósito específico para nossos corpos. Nossos corpos são destinados a serem os santuários do Espírito Santo, o lugar onde ele escolhe habitar. A Bíblia nos ensina que Deus não reside em templos construídos por mãos humanas. Atos capítulo 7 versículo 48, como afirmou o profeta, do Altíssimo, no entanto, não habita em templos feitos por mãos de homens. Estou firmemente convicto de que o jejum é uma prática muito útil para promover a saúde de nossos corpos e mantê-los vigorosos. Ao observarmos como os cristãos na era moderna cuidam de seus corpos, especialmente em relação ao que consomem, seria muito proveitoso lembrarmos a importância que nossos corpos têm. É interessante notar que muitos daqueles que perguntaram sobre como jejuar são cristãos de longa data e frequentadores assíduos de igrejas. Embora a Bíblia forneça muitas informações sobre o jejum, parece que poucos foram orientados sobre como praticá-lo, embora estejam bem familiarizados com a oração. Talvez seja benéfico estabelecer um paralelo entre o jejum e a oração como ponto de partida. No Sermão da Montanha, registrado no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus aborda tanto a oração quanto o jejum, usando uma linguagem semelhante para ambos os temas. A distinção principal é que, ao falar sobre a oração, ele nos oferece um modelo que conhecemos como a oração do Pai Nosso. Contudo, há um paralelo importante entre jejuar e orar, e gostaria de ressaltar 2 aspectos desse paralelo. Todos compreendemos que, como indivíduos, podemos orar, e muitos de nós estão familiarizados também com a oração em grupo, que ocorre frequentemente em reuniões de oração. A oração individual é aquela que fazemos quando estamos sozinhos. Da mesma forma, estamos cientes de 2 tipos de oração: da oração regular em horários específicos todos os dias e os momentos especiais de oração, nos quais o Espírito Santo nos motiva a dedicar tempo extra além de nossa prática habitual, para atender a uma necessidade específica. O mesmo princípio se aplica ao jejum. Embora o jejum deva ser uma prática regular na vida de todo cristão disciplinado, além desses períodos regulares de jejum, existem ocasiões em que o Espírito Santo nos orienta a enfatizar ainda mais o jejum. Portanto, percebemos que existe uma semelhança entre a oração e o jejum. Da mesma forma que há orações individuais e orações em grupo, também existem jejuns individuais e jejuns coletivos. Assim como há horários regulares para oração e momentos extraordinários de comunhão com Deus, é apropriado ter períodos regulares de jejum na vida de cada cristão, bem como ocasiões especiais de jejum, seguindo a orientação do Espírito Santo.
A prática do jejum era comum na vida do povo de Deus, conforme registrado nas Escrituras, na história de Israel e na igreja primitiva. Deus instruía Israel a jejuar coletivamente pelo menos uma vez por ano, no dia da expiação, e em outras situações sob a antiga aliança. Personagens bíblicos como Moisés, Elias e vários reis de Israel também praticavam o jejum. De acordo com o livro de Atos, a igreja primitiva jejuava coletivamente em casas em situações especiais. Eles jejuavam e oravam juntos não apenas ao enviar apóstolos, mas também ao escolher anciãos para liderar nas igrejas locais. Conforme registros confiáveis da tradição eclesiástica e da história, a igreja primitiva costumava praticar o jejum regularmente às quartas-feiras e sextas-feiras de cada semana. O hábito de jejuar era também uma prática comum entre os primeiros metodistas, especialmente notável em figuras como John e Charles Wesley. Para John Wesley, o jejum era uma parte essencial da vida e disciplina de todo ministro cristão. Como devemos nos preparar para um período de jejum? Um ponto crucial sobre a preparação está relacionado à nossa atitude mental ao nos aproximarmos do jejum, pois isso influencia significativamente a eficácia do mesmo. Devemos abordar o jejum com uma fé positiva, reconhecendo que é a vontade de Deus que jejuemos e que Ele nos abençoará conforme Sua vontade. Não precisamos esperar por um sentimento distinto ou uma revelação especial para confirmar que o jejum é a vontade de Deus, pois as Escrituras já o declaram explicitamente. Aqueles que aguardam um sinal especial para algo claramente indicado na Bíblia raramente recebem tal revelação, perdendo assim o propósito de Deus para suas vidas. Deus nos retribuirá durante o jejum se o buscarmos com motivações corretas, de maneira espiritual. A Bíblia assegura isso de forma clara. Jesus afirmou: "E quando jejuardes, ungi a vossa cabeça e lavai o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuais, mas ao vosso Pai, que está em secreto, e vosso Pai, que vê em secreto, vos recompensará abertamente." Mateus capítulo 6 versículos 17 e 18. Essa é uma promessa evidente: vá ao jejuar da maneira certa, com motivações corretas, Deus abertamente retribuirá. Se você escolher não jejuar, é preciso entender que está privando a si mesmo dessa recompensa, pois Deus não pode concedê-la se você não atender às suas condições. O escritor de Hebreus estabelece um princípio fundamental para se aproximar de Deus e buscar algo dele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 versículo 6. Quando nos aproximamos de Deus, a Bíblia nos orienta a fazê-lo com fé. Com base na fé, não há outra base para nos aproximarmos de Deus. Ao nos aproximar dele dessa maneira, devemos crer em duas coisas específicas: o primeiro, que Ele é, que Ele existe; o segundo, que Deus é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Se você busca a Deus com diligência, Ele o recompensará, uma garantia divina. Embora a recompensa possa não ser sempre exatamente como você esperava, Deus nunca deixa de abençoar aqueles que o buscam diligentemente. Em Isaías 58, encontramos uma série de promessas para aqueles que jejuam de acordo com a vontade de Deus. É instrutivo observar algumas dessas declarações. O Senhor promete que todos esses benefícios seguirão se o jejum for feito de maneira que o agrade. Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, ou gritarás, e ele dirá: "Eis-me aqui." Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, e então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Isaías capítulo 58 versículos 8 e 12. Há inúmeras promessas para aqueles que jejuam conforme a vontade de Deus, incluindo justiça, glória, respostas às orações, orientação contínua e restauração. Essas promessas são exclusivamente destinadas aos que jejuam alinhados com a vontade de Deus. Qual é o propósito do jejum? Vamos falar sobre estabelecer objetivos durante o jejum.
Se não mirarmos em nada, acertaremos em nada. É crucial ter um propósito ou meta ao iniciar o jejum. Existem diversas razões bíblicas para jejuar, e gostaria de destacar algumas. O primeiro propósito bíblico do jejum é a humilhação. Davi disse: "Afligi a minha alma com o jejum", ó Salmo capítulo 35 versículo 13. Devemos entender que a humildade não é uma emoção vaga, mas uma escolha consciente. Deus nos instrui a nos humilharmos, como afirmado em toda a Bíblia, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado, ó Mateus capítulo 23 versículo 12. Devemos decidir: queremos ser exaltados? Então, precisamos nos humilhar. Acredito que jejuar é uma maneira fundamental para um crente se humilhar. Outra razão para jejuar é se aproximar de Deus. A Bíblia nos ensina que, se nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração, ó Tiago capítulo 4 versículo 8. Uma terceira razão para jejuar é obter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Outro motivo significativo para jejuar é buscar a vontade de Deus e receber orientação em nossa vida. Esdras, ao lado do rio Ahava, proclamou um jejum, buscando a humildade diante de Deus e pedindo direção segura para si, seus filhos e seus bens. Esdras capítulo 8 versículo 21. Uma razão comum para jejuar é a restauração. Isaías capítulo 58 versículo 8 declara: "Vi a tua saúde brotará, velozmente o antes de iniciar seu ministério de cura e salvação, Jesus jejuou por 40 dias. Podemos jejuar quando necessitamos da intervenção de Deus em uma emergência específica ou quando enfrentamos um grande problema que não podemos resolver pelos meios comuns. Na Escritura, encontramos muitos exemplos disso, como registrado em 2 Crônicas 20. Josafá e o povo de Judá perceberam que enfrentavam um exército invasor que não podiam derrotar por métodos militares convencionais. Humilharam-se diante de Deus, reuniram-se, jejuaram e oraram. Deus lidou com a invasão do exército, e eles não precisaram usar uma única arma. Deus derrotou completamente seus inimigos por eles. Da mesma forma, Deus está disposto a intervir em nosso favor quando o buscamos da mesma maneira. Uma razão fundamental para jejuar é interceder e orar pelo bem dos outros. Muitos crentes compartilham testemunhos de como Deus respondeu às orações, acompanhadas pelo jejum, em benefício de seus familiares. Se você está considerando um período especial de jejum por mais de um dia, pode ser útil manter um registro do que está jejuando. Embora isso não seja obrigatório para todos, fazê-lo permitirá que, no futuro, você olhe para trás e agradeça a Deus pela maneira como Ele respondeu às suas orações. Quanto ao tempo de jejum, surge a pergunta sobre escolher um período específico. Aqui vai um conselho útil: não comece com um jejum muito longo. Evite iniciar com uma semana, 2 semanas ou 40 dias. Embora algumas pessoas possam fazê-lo com sucesso, é mais prudente começar a subir a escada desde o primeiro degrau. Estabelecer metas ambiciosas pode levar à frustração se não forem alcançadas, podendo resultar em desistência. Em muitos casos, é preferível começar na base da escada e subir degrau a degrau. Se você costuma fazer sua última refeição por volta das 18 horas ou 18 horas e 30 minutos e não come lanches até o café da manhã do dia seguinte, você realizou um jejum do jantar ao café da manhã, o que equivale a cerca de 18 horas. Isso representa um período considerável sem comida, pois você apenas deixa de fazer uma refeição. Você pode alcançar um jejum significativo sem fazer mudanças extremas em sua rotina ou estabelecer metas muito grandes. Se tiver sucesso nisso, na próxima vez pode considerar pular as 2 últimas refeições, o almoço e o jantar. Se você não se alimentar até o café da manhã, terá passado 24 horas sem comida. À medida que se sente mais fortalecido, pode até decidir omitir todas as 3 refeições em um dia, jejuando do jantar da noite anterior até o café da manhã do próximo dia, totalizando cerca de 36 horas. Após alcançar isso e se sentir capaz, seria apropriado orar e perguntar ao Senhor se Ele deseja que você faça um jejum mais prolongado. Mais uma vez, sugiro não exagerar na primeira vez. Dê a si mesmo 2 ou 3 dias ou até uma semana.
Jejuar por uma semana provavelmente terá um impacto significativo em sua jornada espiritual. A prática do jejum por longos períodos é observada nas Escrituras, e embora muitos tenham jejuado por 40 dias, não é aconselhável focar principalmente na duração. O significado do jejum reside mais em seguir a vontade de Deus, manter motivos puros e receber as recompensas divinas associadas ao ato. Em resumo, sugiro começar com um jejum de curta duração e aumentar gradualmente. Durante o jejum, é altamente recomendável dedicar tempo adicional à leitura da Bíblia e à oração. É sensato não separar a oração do estudo das Escrituras. Ao ler a Bíblia, seu espírito é ungido, e sua mente se alinha aos pensamentos de Deus. A oração torna-se geralmente mais eficaz e focada após a leitura das Escrituras. Mesmo se estiver jejuando apenas por algumas refeições, considere que tem o tempo que normalmente gastaria preparando e consumindo essas refeições, e dedique esse tempo ao Senhor, especialmente em oração. Em segundo lugar, proteja-se contra ataques espirituais. No jejum, o verdadeiro sacrifício não está apenas em passar sem comida, mas, especialmente, ao começar a buscar a Deus, orar e jejuar por questões importantes, você pode enfrentar forças espirituais adicionais liberadas por Satanás. Pode ocorrer o surgimento de obsessões estranhas, dúvidas, medo ou solidão. Você pode sentir-se em um lugar escuro, perdendo alguns dos sentimentos usuais de alegria, paz e felicidade que normalmente experimenta como cristão. Não se preocupe caso isso aconteça. Na verdade, é uma espécie de elogio indireto do diabo, indicando que você o está incomodando e ele está tentando impedi-lo de atingir seus objetivos. Não permita que essas emoções o dominem ou não se afaste delas. Lembre-se das grandes verdades fundamentais da palavra de Deus: Deus está ao seu lado, ama você e é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Essas verdades permanecem válidas, independentemente de você sentir isso ou não. Não deixe que os sentimentos o afastem da sua busca espiritual. Como posso jejuar com benefícios físicos máximos? Se você deseja maximizar os benefícios físicos do seu jejum, existem algumas práticas que podem ajudar. Aqui estão algumas recomendações construtivas para ajudá-lo a obter o máximo do seu jejum. Primeiramente, descanse adequadamente. Tire um tempo extra para descansar, lembrando que você pode orar tão eficazmente na cama quanto de joelhos. Em segundo lugar, envolva-se em alguma atividade e procure tomar um pouco de ar fresco, pois isso contribui significativamente para os benefícios espirituais e físicos do jejum. Geralmente, nas experiências de jejum, as reações desagradáveis atingem o ápice no segundo, terceiro ou quarto dia. Se conseguir ultrapassar esse período, entrará em uma fase na qual o jejum se torna realmente emocionante, empolgante e agradável. Você pode até notar um aumento notável na clareza mental. Em terceiro lugar, durante o jejum, é prudente consumir uma quantidade adequada de líquidos. A água purificada é uma excelente opção. Durante o jejum, você perceberá que seu paladar se intensifica, destacando sabores que mal notava quando estava se alimentando, especialmente o gosto do cloro na água potável. Como devo encerrar um período de jejum? A maneira como você quebra o jejum é um aspecto crucial dessa prática. Pode-se perder muitos dos benefícios do jejum se a quebra for feita de maneira imprudente. É interessante observar que a palavra breakfast, ou desjejum, ainda usada em inglês, refere-se à refeição que quebra um jejum. Algumas pessoas comem tão tarde da noite que, na realidade, nunca experimentam um verdadeiro jejum para quebrar. Quando você encerra um jejum, é recomendável começar com uma refeição simples, mesmo que o jejum tenha sido de curta duração. Evite iniciar com alimentos cozidos, oleosos, gordurosos ou pesados. Prefira iniciar com uma salada crua ou frutas. Muitas pessoas consideram purificador começar com uma salada, especialmente de alface. Lembre-se de que quanto mais longo for o jejum, mais gradualmente você deve encerrá-lo. Após os primeiros 2 ou 3 dias de jejum, pode ser que você não sinta fome, mas ao retomar a alimentação, a sensação de fome volta. É nesse momento que é crucial exercer controle sobre o processo de quebra do jejum.
Você pode ter em sua mente imagens de todas as comidas deliciosas que gosta, mas resistir à tentação é crucial, pois ceder rapidamente ou de forma imprudente pode comprometer muitos dos benefícios físicos do jejum. Um ponto adicional que vale a pena considerar é que, ao retomar a alimentação após o jejum, você sentirá saciedade mais cedo do que o habitual. O hábito pode levá-lo a continuar comendo, mas a sabedoria sugere que é melhor parar quando já teve o suficiente. Portanto, o jejum também serve como uma oportunidade para modificar nossos hábitos alimentares, algo que muitos de nós podem precisar fazer. Encerro com um questionamento bíblico: qual destes não é um fruto do Espírito? Paz, esperança, alegria, fé,